A Lei 15.042, que entrou em vigor em 11 de dezembro do ano passado, de 2024, ela institui o Sistema Brasileiro de Comercialização de Emissões. E, basicamente, esse sistema ele trabalha com um regime de limitação de emissões de gases de efeito estufa. Ele visa integrar, dar cumprimento, ao Plano Nacional de Mudança do Clima. Nesse sentido, acredito que cabe relembrar as nossas metas, as nossas contribuições nacionalmente determinadas como país, no que diz respeito à redução das emissões de gases de efeito estufa. Então, como país, nós temos o seguinte objetivo que foi anunciado na última COP realizada no Azerbaijão, em novembro do ano passado, que é a redução é uma faixa, de 59% a 67% das emissões em relação ao ano base de 2005, e essa faixa ela precisa ser cumprida até 2035. Então, pensando nesse contexto, em que a gente tem um objetivo finalístico, esse Plano Nacional de Mudança do Clima começa a estruturar a implementação de medidas para irem ao encontro, culminar no atendimento dessas metas. E aí entra o sistema brasileiro com essa lei 15.042, que já institui, então, duas grandes frentes. A primeira frente é: vamos calcular as nossas emissões das nossas atividades emissoras, e aí, então, portanto, o setor de transporte se enquadra nessa lei, e vamos relatar, então, nós vamos fazer um monitoramento, um relato, e aí uma conciliação entre o que eu preciso cumprir e o que eu já faço. É importante destacar que o plano de manutenção preventiva e também corretiva é essencial porque ele favorece uma boa operação do sistema do motor, e a gente sabe que um sistema bem operante, ele otimiza a eficiência energética do veículo. Então, eu corto desperdícios, eu garanto que o meu veículo esteja consumindo adequadamente e emitindo dentro dos padrões estabelecidos pela legislação vigente. No modelo de negócio em que nós temos no Brasil, haverá uma responsabilidade compartilhada, a locadora em relação à utilizadora do veículo, a operadora. Então, na medida que essas duas entidades caminham juntas, por exemplo, numa compatibilidade metodológica de comunicação, de cálculo, relato, o trabalho vai ser muito facilitado para depois reportar isso devidamente ao governo. Então, todos têm que andar na mesma página, porque é fundamental que o que eu estou falando, que eu emito, seja compatível, inclusive, com outras operadoras e outras locadoras. Porque se a metodologia não for a mesma, pode acontecer de dar a impressão de que uma operadora e locadora são mais limpas do que outras, mas na verdade a metodologia adotada foi diferente. Então, daí a importância da harmonização metodológica de cálculo e relato para a gente andar todo mundo no mesmo objetivo comum, que é culminar no Plano Nacional de Mudança do Clima para as metas estabelecidas no Acordo de Paris. Então, se a gente pudesse resumir essa lei em 3 grandes passos, em que as empresas vão precisar trabalhar, independentemente se elas são transportadoras de veículos leves ou de pesados, são esses 3 passos. Primeiro, criar um plano de monitoramento. Então, aí, até 2026, a empresa já vai ter que ter determinado o seu plano para saber qual é o seu dado. A gente não consegue gerir aquilo que a gente não calcula, aquilo que a gente não mensura. Então, vai ser a necessidade de mensurar aquilo que a gente consome e aquilo que a gente emite. Segundo passo, criar uma rotina de relato. Então, se a empresa ainda não tem relato nenhum, criar internamente uma rotina de relato periódico, para que quando chegar o momento realmente necessário de relatar, isso já flua com maior facilidade e leveza para a empresa operar. E o terceiro passo, fazer esse controle de acordo com as cotas que vão ser estabelecidas na regulamentação para cada setor. Já existe nessa lei a indicação aí de um teto de 10.000 toneladas de CO2 equivalente, de dióxido de carbono equivalente,
para PJs, né, pessoas jurídicas, mas é necessário que a gente evolua um pouco mais nessa parte da regulamentação para exatamente entender como que esse número foi calculado e como ele se desdobra para o setor transportador.